Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo Em Suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora. Episódio de hoje: Por que a encarnação muda tudo, segundo Atanásio. 8 de fevereiro de 356. Mais de 5.000 soldados cercam o culto que acontecia na igreja de Teonas, a principal da Alexandria. Eles procuram por Atanásio, acusado de heresia e de traição contra o imperador romano Constâncio. Removido de seu ofício de bispo, ele se recusa a sair. Tranquilamente, ainda assim ordena que a igreja comece a recitar o Salmo 136, sem se preocupar com os visitantes indesejados. Os soldados não são tão pacientes e logo invadem a igreja. Miraculosamente, Atanásio consegue escapar despercebido e se esconde entre monges no deserto. Era o começo do seu terceiro exílio. Sim, terceiro. Atanásio foi exilado 5 vezes por 4 imperadores diferentes. Dos 45 anos que serviu como bispo, 17 foram no exílio. Hoje, a encarnação é algo bonito para falarmos durante o Natal, algo que parece que nenhum cristão descortaria. Com Atanásio, lhe custou a vida mais de uma vez. Tá, mas por que Atanásio dedicou a sua vida para defender a encarnação do Filho como plenamente Deus? Para Atanásio, sem a encarnação do Verbo, a Bíblia não faria sentido, nunca seríamos salvos, todo o cosmos seria uma grande mentira e morte em cima de morte. Então hoje explicaremos como a encarnação muda tudo em relação à Bíblia, a salvação e todo o cosmos. Os pais da igreja discutiam Bíblia, não era só filosofia e problemas pragmáticos. Um versículo polêmico usado pelos oponentes de Atanásio era Provérbios 8:22, em que a sabedoria, identificada por ambos como Cristo, era o princípio das obras de Deus. Então será que isso não queria dizer que o Verbo era um Deus derivado, criado pelo Pai para organizar todo o cosmos? Não. Para Atanásio, este versículo fala sobre o Deus encarnado, Jesus, ele que organiza todo o plano de Deus para a criação. O Cristo todo, o Filho como igual ao Pai na eternidade, encarnado na plenitude do tempo como um de nós, é a regra para interpretar a Bíblia. O que une todos os versículos bíblicos é sua convergência em diferentes contextos, a sabedoria do Verbo que os integra entre si. Assim como a criação, uma rede interconectada, tendo seu centro na sabedoria de Deus. É como um coro, cantando uma música em diferentes partituras. Como Susana Ticciati argumenta, interpretar a Bíblia para Atanásio era falar como a Escritura fala, adquirir um tipo específico de sabedoria. Bem, mas acho que compliquei um pouco, né? Mas resumindo, só é possível ler a Bíblia assim porque o Verbo garante que toda a criação é um todo interconectado e entremeado por Jesus. Mas vamos voltar do começo. Nas palavras de Atanásio, tudo começa com Deus não sendo mesquinho. Por isso, ele não recusa a existência a ninguém. Na criação, o bom Deus cria tudo a partir do nada pela sua palavra. A humanidade, em especial, é criada segundo a sua imagem, essa mesma palavra, e só pode não voltar a cair no nada participando desse verbo em contemplação e adoração. Mas com a queda, a humanidade passa a idolatrar as coisas criadas, se agarrar a sensíveis, entregar-se a seus desejos egocêntricos. Ela se afasta da contemplação do verbo, e então começa a se desintegrar e morre. Quem poderá nos defender? Somente Deus. Para refazer o mosaico bagunçado, o modelo dele precisa vir de novo e reorganizar as pedrinhas à sua imagem. Não precisamos de uma criatura exaltada para nos tornar mais próximos de Deus por seu exemplo, como muita gente pensa até hoje. Precisamos de um Deus salvador que vai descer, nos buscar e nos levar de volta para o seio do Pai. Como Atanásio disse, o Verbo se tornou humano para que nós nos tornássemos divinos. Isso já mostra como ele entendia a salvação. Como Lightheart explica, Deus vai entrar mais fundo na criação para salvá-la, assumindo até mesmo a nossa morte. E é isso que acontece na cruz. A morte foi destruída quando o próprio Criador tomou nossa carne para morrer por nós. E então a vida é potente demais para ser segurada por essa morte. E então acontece a ressurreição. O problema dos não-nicenos, oponentes de Atanásio, conhecidos vulgarmente como arianos, seria que a salvação viria por meio de um Deus menor, derivado do Pai. Ele seria tanto uma barreira para garantir que o Pai não se contaminasse de finitude no relacionamento com a criação,
quanto uma meta alcançável, um nobre objetivo para os seres humanos se tornassem igualzinhos ao que ele é, Filho de Deus. Mas isso não seria muito diferente da apoteose pagã para Atanásio. A verdadeira salvação cristã consistiria em Jesus, Deus por natureza, dar todos os privilégios e benefícios divinos à sua natureza humana pela encarnação e acolher os seres humanos na participação graciosa dessa mesma natureza pelo seu Espírito. Mesmo sem nunca se tornarem deuses por substância, eles estão bem mais próximos de Deus do que os não-nicenos jamais sonharam. Em resumo, Deus também não é orgulhoso na redenção. Ele se mistura com essa gentalha pecadora. Ele não tem medo de sujar as mãos. Tudo que ele faz na carne é simples e puramente de graça, é tudo por nós. Então, como o teólogo ortodoxo Khaled Anatolius explica, nossa salvação consiste em sermos incluídos naquele abraço pelo qual o Pai tem prazer no Filho. E isso muda tudo. Literalmente, todo o cosmos, já que o todo do cosmos está interconectado. A encarnação do Verbo pelo qual tudo foi criado é a renovação de toda a criação. Onde quer que olhemos agora, veremos a Cristo, se tivermos olhos para ver. Como Atanásio disse, o Verbo se desdobra em todas as direções, para cima e para baixo, para as profundezas e para a largura, para cima, isto é, a criação, para baixo, isto é, a encarnação, para as profundezas, a saber, os infernos, para a largura, o mundo. O que ele está tentando dizer é que o Verbo criou tudo, então pode ser contemplado acima de nós em toda a criação. Caso insistamos em olhar para nós mesmos e nossos desejos sensíveis, encontramos Jesus com um corpo humano. Se visualizarmos as partes mais sombrias da criação até os infernos da morte, Jesus desceu para lá também e ressuscitou. E se olharmos para toda a larga amplidão das nações do mundo, veremos a Igreja, o corpo de Cristo, derrotando ídolos no poder do seu Espírito. De fato, como o Atanásio conclui, graças à encarnação, tudo ficou repleto do conhecimento de Deus.